De volta para uma conversa de peso hoje com o Chavante cineasta ou cineasta e Chavante? Chavante foi primeiro. Chavante e cineasta Léo Peixoto. O Léo que é diretor deste média-metragem Movimentos, 90 anos de Novo Hamburgo, uma parceria da Vale TV com a Simples Assim. Como é que tá esse projeto, Léo? E como é que tu recebeu a notícia e o convite de ser o diretor desse projeto e desenvolver ele como um filho, né? Que tu tá vendo aí cada dia nascer. Esses dias eu cheguei cansado de uma gravação e tava pensando que ideia maluca que vocês tiveram. E não sei se eu fui mais maluco de aceitar, assim, porque é muita coisa, né? 90 anos em 60 e poucos minutos. É difícil de resumir, assim. Mas está sendo uma descoberta muito legal da cidade, assim. Tipo, moro aqui há 17 anos, né? Com essa pequena saída da faculdade, mas sempre voltando. E tem cada vez mais coisas para descobrir da cidade, assim, mais causos, mais histórias emocionantes, mais construção coletiva da cidade, assim. Acho que uma coisa que tô descobrindo muito, assim, é que as coisas em Novo Hamburgo aconteceram muito sempre por um grupo de pessoas da cidade que resolveu fazer, sabe? Já vi esse filme antes. Sabe, tipo, percebendo, uma coisa que a gente foi percebendo na pesquisa, que em menos de 10 anos a cidade abriu o Liberato, a Fevale e criou a FENAC, sabe? E tudo isso por movimento, por descobrir que tinha uma chance de fazer tal coisa e vamos embora, vamos junto. Léo, me arrepiei agora, eu nunca tinha pensado nisso antes. Em menos de 10 anos. Sabe? As coisas construídas. É quase tipo, vamos botar a mochila nas costas, vamos vender sapato nos Estados Unidos, né? Tipo. E deu certo, né? Isso é o mais estranho de tudo. Tipo, a gente falou com o prefeito Alceu Mosman, ele disse na campanha que ia fazer uma faculdade, começou o governo sem fazer a menor ideia como fazia, né? Foi juntando a galera. Então, assim, a gente tá conseguindo descobrir os cantos, assim, descobrir coisas diferentes. A gente vai ter um filme sobre Novo Hamburgo com escola de samba, né? A gente sabe que para fora não tem essa imagem disso, né? Mas porque tem 95 anos essa escola de samba, dos 90 de Novo Hamburgo. A escola de samba faz mais tempo, só que não é uma coisa que é a imagem da cidade, né? Acho que o cinema é importante para isso e acho que esse filme vai conseguir colaborar da criação da identidade de quem se vê na tela, né? Você estava falando de produção nacional antes, acho que é muito importante a gente se ver na tela para criar identidade, para a gente não ter uma identidade importada, né? Acho que fazer um filme sobre Novo Hamburgo vai ajudar Novo Hamburgo a se descobrir um pouco mais, né? Obviamente eu vou dizer, vai faltar gente. Como é que lida com isso, hein? Porque todo dia tem alguém que diz, pô, e fulano? E não está na lista de mais de 70 pessoas que vocês estão entrevistando. 70 pessoas, mas tem que ser representativo, a gente tem que falar de tudo um pouco, né? Entendi. A gente não consegue falar com todos os lojistas, mas mas vários depoimentos estão citando que Novo Hamburgo está se tornando um polo de serviços também agora, né? E a gente percebe que Novo Hamburgo, antes de começar a ter dominar o mercado de calçados, era um polo de serviços, né? Verdade. O Pedro Adams não era de Novo Hamburgo e veio para Novo Hamburgo porque tinha a melhor infraestrutura da região, né? Acho que a gente agora está voltando a ter essa relevância, assim, aqui na cidade, né? De ser a melhor infraestrutura da região, assim, desmerecendo ninguém, mas tem isso, a gente está a 1,70 do aeroporto, né? É verdade. Facilita tu não ser de Novo Hamburgo? Eu acho que dá um pouco menos de vício no olhar, assim. Porque tu tem que entrar limpinho na cena, assim, na frente do entrevistado. E porque, assim, a maioria das pessoas eu ouvi falar, mas daqui a pouco eu não conheço um primo de não sei quem, né? Não que alguém que te conhecesse quase todo mundo da rotina diária fosse um problema, mas acho que é uma visão diferente. Acho que a ideia do filme é que seja uma pessoa passeando por Novo Hamburgo e descobrindo Novo Hamburgo. Eu moro aqui há 17 anos, mas estou descobrindo muita coisa ao mesmo tempo, assim. Acho que isso faz
faz uma diferença para compor essa narrativa do filme, assim, de ir descobrindo, assim. E eu acho que existe um pouquinho de divisão na cidade, assim, de quem vive mais, quem é uma família que foi sempre de Novo Hamburgo, de muitos anos, de uma família que chegou, tem essas divisões diferentes. E acho que a gente está conseguindo no filme, não só eu, claro, mas toda a equipe, de conseguir misturar esses olhares, e a gente vai conseguir, na montagem, botar esses olhares paralelos juntos pro hamburguense, para quem não é de Novo Hamburgo, ver, não digo 2 lados, mas 30 lados de Novo Hamburgo. É possível que esse seja um filme universal, né? Sim. A história de Novo Hamburgo, ela podia ser uma história de qualquer lugar do mundo? Não podia ser uma história de qualquer lugar do mundo, porque tem coisas que só aconteceram aqui, mas é uma história que é interessante em qualquer lugar do mundo, eu acho. O Marciano Schmidt nos deu uma entrevista dizendo que, cara, tu faz as coisas na tua aldeia e que vai pro mundo, né? Ele disse que encarou, ele ficou nervoso quando convidaram ele para pintar do lado do Locatelli, na catedral, mas que depois fez igrejas pelo país todo, né? Então acho que a história de Hamburgo é interessante. Uma história uma cidade que foi desbravando aqui, né? E foi conseguindo se tornar relevante no mundo inteiro, sendo no interior, sabe? Então tem coisas muito diferentes. Tem uma imigração alemã em cima de uma pequena população portuguesa que existia, e depois a gente do mundo inteiro morar aqui porque foi se destacando economicamente. Eu acho que a gente vai conseguir contar uma história que vai ser interessante, seja para quem for que for assistir. E vai deixar o hamburguense orgulhoso? Sim, acho que sim. Porque essa que eu falei antes, acho que se vê numa obra de arte, numa produção de visual, é sempre muito importante, assim, de talvez estranhe algumas características se não conhece um pedaço da cidade que a gente vai mostrar, mas é se descobrir o que tem do lado, assim. Acho que não tem por que não se orgulhar de Novo Hamburgo, né? A gente não vai deixar de falar de crises que a cidade passou, mas a superação... Foram muitas? Tu descobriu algumas crises já ou só uma mesmo? Teve uma grande, né? Mas hoje a gente... Teve gente que... A gente entrevistou um dono de fábrica de calçado que disse, não, vendi antes, né? Porque eu estava vendo antes e a gente passou por várias pequenininhas, né? Mas acho que a cidade se supera e se constrói, assim, e não tem por que não se orgulhar. Que maravilha. Tu falou em vários olhares. A tua direção ela é compartilhada? Tu és uma pessoa que constrói junto com o teu grupo de trabalho? Sim, como é que está a formação desse time aí, né? Eu digo que eu penso que a melhor forma de melhorar é trabalhar com gente boa, né? Gente melhor que a gente, alguma coisa. Porque senão não cresce, né? Então, assim, o debate desde o roteiro com vocês que estão na produção, do Daniel, do Felipe Brown, que está nos ajudando na pesquisa desde o começo, é importantíssimo, assim, debater nomes, debater relevância. Às vezes tem que passar tesoura e é melhor ouvir mais de uma pessoa, assim. E, assim, a contribuição do nosso time ali é muito boa, assim, de enquadramento, de como fazer isso, do olhar da Patrícia de direção de arte, de vou trocar essa planta por aquela planta ali, sabe? Que já dá uma diferença que a gente, às vezes, preocupado com a entrevista, preocupado com o que a pessoa vai dizer, não vai ali, que tudo contribui para o filme. Maravilha. Qual é o futuro desse filme? O que acontece a partir de agora? A gente está entrando na fase de edição, de montagem, né? E também vai ser outro período de passar faca em algumas coisas, porque tem que caber no muito tempo conteúdo muito bom, né? Imagina a dor que deve ser. A gente tem entrevistas de 40 minutos, o filme tem 60, né? Então, né, como cortar ao seu feijó, por exemplo. Né? Tudo que ele disse é interessante, mas a gente vai ter que achar os cantos assim. Depois a gente vai fazer uma estreia, né? Espero que a comunidade hamburguense compareça para a gente já começar essa conversa sobre Novo Hamburgo. E depois a gente vamos escrever em festivais, vamos ver como é que é a recepção, né? Como é que está
então os documentários dos brasileiros por aí. E depois, claro, a gente vai vir aqui para a TV, fazer uma exibição aí para toda a região. Mas isso lá no final de 2017, né? Maravilha! Léo, eu vou pedir para a gente deixar um tempinho aqui, para a gente colocar agora ao final a versão promo, né? Que já deve ter sido uma dor fazer. Foram apenas 7 entrevistados, os primeiros 7, na verdade, escolhidos para poder dar essa cara e poder, no dia do aniversário de Novo Hamburgo, lançar ele, né? Mas já foi uma dor fazer aquilo ali. Foi uma dor, a gente teve uma versão muito maior antes e foi tirando para que ali acho que ficou redondinho e deu para dar um pouco da noção do que a gente vai ter de qualidade estética, qualidade de imagem e dar um pouco da pluralidade do que a gente vai Maravilha, prazer conversar contigo. Beleza. Obrigado por estar com a gente aqui. Sim. E parabéns pelo trabalho que a gente já está podendo conferir. Fico muito feliz de saber que não tem como dar errado. Pode faltar um monte de coisa, mas vai sobrar um material riquíssimo também, que tomara que tenha belos desdobramentos. Beleza. Sucesso, cineasta o Léo Peixoto. Obrigado pelo convite. Conversa de peso de hoje com o diretor de cinema, Leonardo Peixoto. A gente fica agora com a versão promo do filme Novo Hamburgo, o filme Movimentos 90 anos de Novo Hamburgo. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão. Um dos motivos da emancipação foi a falta de cuidado, até posso dizer que a sede do município de São Leopoldo tinha com Novo Hamburgo, né? No início da década de 1920, Novo Hamburgo, segundo distrito de São Leopoldo, era uma região com 8.500 habitantes. São Leopoldo não estava simpático com essa ideia. A representatividade dos clubes na cidade de Novo Hamburgo, ela se confunde muito com a própria história da cidade, porque na sua maioria dos clubes hoje tem muito mais do que 90 anos que a cidade tem. Sua vocação para o setor coleiro caçadista. Muitas virtudes da cidade grande e ainda tem recantos de cidade pequena. Na condição de hamburguense de gema, eu seguidamente provoco as pessoas. Me define Novo Hamburgo em uma palavra. Essa é uma pergunta difícil. Agora eu vejo que Novo Hamburgo tem tudo para crescer e para continuar sendo essa cidade que é modelo. Ao assumir, Novo Hamburgo possuía aproximadamente 80.000 habitantes. E ao deixar a prefeitura, nós já passávamos dos 120.000 habitantes. Então foi um crescimento astronômico por um período de 4 anos. Eu fui o último prefeito da época democrática ainda. Um período que coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, onde foi publicado no cabeçalho do jornal 5 de Abril e na primeira página, que estava proibido falar o idioma alemão. E toda a cidade sabia falar alemão, não era só nós. A cidade toda falava alemão, sabia falar as duas línguas. E no momento que a gente jantava ou almoçava, de repente olhava, tinha policiais olhando para dentro para ver se nós falávamos alemão. Esse movimento cultural que acabou gerando o Centro Municipal de Cultura, certo? Porque aquele prédio, em princípio, ela estava destinada a ser a Câmara de Vereadores. E na primeira FENAC, em 63, o próprio Scheffel participou da comissão de decoração da festa. Então ele fez uma obra, ele fez uma escultura. A fábrica de órgãos Bonn, ela montou um grande órgão de tubos na FENAC. E foi a maior fábrica de órgãos e harmônios da América do Sul. Período em que começa uma crise com muita força, de 94 até 98, foram os piores anos em termos de sapato, tinha uma falência, um fechamento de empresa por semana, mais ou menos. Para ir para a Argentina, o pessoal saía daqui em uma Kombi. Ia para o Chile, para uma disputa de um campeonato de punhobol de Kombi. Sei de casamentos que se desfizeram porque um era torcedor do Floriano e outro do Esperança.
sou um torcedor do Novo Hamburgo e sou um torcedor de Novo Hamburgo. Muito feliz, né, por ter nascido aqui e por ter escolhido essa terra para viver. Eu escolhi porque eu quis Novo Hamburgo, porque eu quero Novo Hamburgo. Né? Eu vejo essa cidade como a melhor cidade do mundo, porque ela é a minha cidade. Novo Hamburgo pode mais, Novo Hamburgo merece mais. Novo Hamburgo, ela carece hoje mais do que investimento, mais do que recurso. Novo Hamburgo, ela carece de atenção. Se não tem ninguém que conversa, ou fala, ou explica, ou conta, a coisa morre.